Então, pessoal, muito bom dia a todos, tá bom? Obrigado pela presença dos que aqui estão, tá? Depois também dos que podem entrar e dos que vão assistir nossa aula gravada. Hoje a gente encerra nosso assunto aí sobre BNCC, tá ok? Eu acho que eu consegui compactar tudo que podia, que dava assim para a gente falar sobre a BNCC nessas nossas duas aulas, né, da semana passada e dessa. E aí hoje a gente vai estar finalizando ela. E semana que vem já é nossa revisão, porque na outra semana já é nossa avaliação. Nós estamos há duas semanas aí da nossa AV2, tá ok? Então, sim, seguinte, Kleber, do sistema, vocês viram que eu inseri todas as aulas, tá? Todas as aulas estão lá. A única coisa que não entrou foi o teste, porque como eu subi muita aula, meu sistema ficou sobrecarregado, tá? De vocês foi 12 vídeos, do Esporte e Lazer também foi bem 12 vídeos ou mais. Aí quando juntou com natação e aspectos históricos, aí eu subi em torno da semana passada para cá mais de 30 vídeos na plataforma, viu? Então ficou assim um pouco meio pesado o sistema, eu não consegui inserir o teste. E para eu inserir já perto do final de semana, eu achei melhor deixar para essa semana mesmo. Eu coloco, compacto tudo num teste só, cerca de 6 questões, tá? Ou 9 questões, e aí já fica dentro dos. Eu disse assim, mas pode ser só 6 questões, valendo aí já os 3 pontos que tem para nossa AV2, ok? Então, retornando aqui, semana passada, lembram que nós paramos aqui nas práticas corporais de aventura, né? Dos blocos, né? Eu falei toda ela, ok? E agora o que, é que a gente vai falar sobre as práticas corporais aquáticas, tá bom? Então, ainda que não tenha sido apresentados como uma das práticas corporais organizadoras da educação física na BNCC, é importante sim a gente dar uma sublinhada aí na necessidade e também a pertinência, né, de experimentar práticas corporais no meio líquido, ok? Então, às vezes há essa dificuldade em decorrência porque a escola não tem uma piscina, né? A gente já falou por vários fatores, não vou estar nem me detendo nisso aqui não, do custo que é, do equipamento que é uma piscina. Mas a experiência, quando a gente fala em experimentação, uma ou duas aulas em algum clube da cidade, que possa ser alugado, emprestado, feito uma parceria, enfim, já contempla esse aí de práticas corporais aí no meio aquático, tudo bem? Então aí nós fechamos a questão das divisões, aí como é que as os conteúdos estão agregados, né, dentro da BNCC. Nós vimos práticas corporais no ambiente líquido, aí pode ser a natação, pode ser os saltos ornamentais, pode ser o nado sincronizado, qualquer coisa que esteja dentro desse campo das atividades aquáticas, tá? Então, a própria BNCC ela traz consigo também, além desses conteúdos, o que eu disse para vocês agora, são as dimensões do conhecimento, tá? Só um minuto aqui que eu ver um colega de vocês. Deu certo? Nonato conseguiu entrar? É só o Nonato tá para entrar. Tá aí, Nonato? Não, tá não. Já mandei a mensagem aí. Acho que agora deu certo, né? Entrou bastante gente aí, as 4 pessoas. Ok, qualquer coisa, se der mais algum toque, vocês me avisam aí, tá bom? Pode me parar aqui e perguntar. Então, visto agora que teve essa reformulação, a própria BNCC ela trouxe aí as dimensões que cada um desses conteúdos podem ser retratados, tá? Ela dividiu aqui em cerca de 8 dimensões do conteúdo, né? São elas experimentação, uso e apropriação, fruição,
reflexão sobre a ação, construção de valores, a análise, a compreensão e o protagonismo comunitário, tá? Nos próximos slides a gente vai estar entendendo do que é que fala cada uma dessas dimensões do conhecimento, tá ok? Assim que terminar a aula, eu já vou subir esse slide deixando disponível para vocês lá no Canvas, ok? Às vezes dificulta um pouco para visualizar a tela em decorrência aí, se você usa celular ou computador, e com um slide em casa você consegue dar o zoom, tá bom? Eu coloco lá em PDF, fica bem legal para vocês conseguirem revisar esse conteúdo, ok? Então, dentro da dimensão da experimentação, o que é que a BNCC ela visa, né? O que é que ela traz para a gente? Então, ela origina-se pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização das mesmas, tá bom? São conhecimentos que não podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, então há uma experimentação por parte do aluno, sem que sejam efetivamente experimentados. Foi o que eu disse, a natação, vou usar o exemplo aqui da natação, pode não ser um conteúdo tão bem trabalhado como o próprio futsal, handball, voleibol, porque às vezes a escola dispõe de uma quadra, mas você pode levar esses alunos para uma experimentação, para uma vivência, tá? Isso através de alguma parceria com algum clube, ok? Então, acesso à experiência, cuidar para que as sensações geradas no momento da realização de uma determinada vivência sejam positivas ou pelo menos não sejam desagradáveis, né, a ponto de gerar rejeição à prática em si. Então, mais uma vez utilizando aí o exemplo da natação, que é acho que é uma das que tem mais dificuldade de você ofertar a prática. Diga-se de passagem, o professor tem que ter um domínio de ofertar essa prática de uma maneira prazerosa, tá bom? Para que o aluno não sinta essa rejeição ou essa aversão ao conteúdo, tá bom? Então é isso que trata a dimensão de conteúdo da experimentação, tudo bem? Qualquer dúvida vocês podem estar me parando e perguntando, beleza? Uso e apropriação, né? O uso e apropriação. Conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma, né, uma determinada prática corporal. É aquela que você passa todos os informes. Pode falar, viu, Pedro? Pedro? Foi ele que levantou a mão? Deu problema no áudio, né? Qualquer coisa vocês me informam aí quando ele retornar. Então, desse uso e apropriação, né? É aquela que o aluno tem essa parte da experimentação, mas ele pode desenvolver ela de uma forma autônoma, tá? Uma prática corporal. Pode até colocar aí, de certa forma, uma prática corporal que foi ofertada na escola como forma de exercício físico, tá? E aí ele pode fazer em casa de forma autônoma, com os conhecimentos prévios que o professor passou em sala de aula, tanto na teoria... Voltou o microfone? Voltou sim, viu? Como na prática. Pode falar. É porque... Mas tá bugando direto isso aqui. Com relação à questão lá da experimentação, aquela parte que ele fala assim, mesmo que não haja a vivência plena, é tipo assim, é como se fosse, por exemplo, a gente adaptar, no caso ali, não há piscina, mas sei lá, botar o aluno em decúbito ventral e simular um nado, essa questão assim também? Isso, muito bem observado, viu, Pedro? Seria dessa forma também. Depois, qualquer coisa eu mando só como critério de curiosidade, né, no grupo de vocês. Teve não tem aquelas amostras de dança, né, que é feita na disciplina de dança, o meu nome da disciplina é dança e ritmos, eu esqueci o nome da disciplina, que é Evandro ministra. É formação rítmica do movimento, Pronto. Mas integrou com ginástica. Pronto, beleza. Dentro dessa disciplina não tem aquela amostra que se faz no final do semestre, né? E aí o que é que acontece? Nessa disciplina ao final do semestre com essa amostra, teve um vídeo que eu vi na internet que os alunos fizeram tipo assim, uma sobre as Olimpíadas, aí tinha todas as modalidades. E eles fizeram da natação, aí fazia os 4 estilos,
tudo com pano, tudo improvisado, é bem legal. Ou seja, oferta uma vivência, foi uma demonstração também para essa amostra de dança, mas traz essa parte de adaptação, viu, Pedro? Uma vivência de alguma forma que o aluno possa compreender, tipo ligar aquela prática, né, e aquela teoria, por mais que eles não estejam inseridos aí num ambiente, como é que eu posso dizer, num ambiente próprio de vivência, tá bom? Mas foi bem interessante sua pontuação, viu? Algumas são passíveis sim de adaptação. Às vezes o professor não tem quadra, mas tem um terreno lá, né? Um terreno vazio. E a partir desse terreno vazio, ele pode fazer inúmeras coisas, né? Um pequeno espaço. E aí exige sim criatividade do professor para adaptar essas atividades para que se cumpra, né? Essa parte aí da experimentação, tá bom? Que é uma das dimensões do conteúdo. Beleza? Acho que deu para entender aí, né? Então, o uso e a apropriação, nós já falamos isso aqui anteriormente, é o que possibilita o aluno ele ter aquelas condições de realizar determinada atividade ou prática corporal de forma autônoma, tá bom? Diz respeito também àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura corporal de movimento, não só durante as aulas, como também para além delas. A gente sabe que as nossas aulas de educação física, elas devem refletir na vida dos nossos alunos, né, para não ser tão redundante, ao longo do tempo, tá bom? Então é aquilo que sai da escola e vai para fora da escola. Como assim, Kleber? Uma prática de saúde. Fazer exercício físico 3 vezes por semana, quando a gente passa aquela recomendação da OMS, né? Acumular por semana pelo menos 200 a 300 minutos semanais de atividades vigorosas a intensa. Aí o professor fala sobre isso, demonstra os exercícios e o aluno começa a fazer em casa, é claro, com uma pequena instrução do professor de forma autônoma, mas que ele possa ter tanto essa parte da vivência, experimentação, como do uso e apropriação, se apropriar daquela prática e usar ela no seu dia a dia, tudo bem? Ou 3 vezes por semana, 12 vezes. Fruição. O que é que nos fala a dimensão aí do conhecimento? Fruição, né? A apreciação estética das experiências sensíveis gerada pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. A gente poderia falar muito isso aqui dentro dos jogos populares, né? Que às vezes perpassam décadas e décadas, né? Às vezes uma brincadeira ela só tem um processo de atualização, de adaptação. Apropriação de um conjunto de conhecimentos que permitam desfrutar da realização de uma determinada prática corporal e ou apreciar essa e outras tantas, tá bom? Então essa é a dimensão do conteúdo da fruição, é onde o meu aluno passou pela experimentação, pelo uso e apropriação, mas ele também vai ter o contato com algumas experiências que são geradas ao longo do tempo. Por exemplo, como eu falei, dos jogos populares ou dos jogos regionais. Às vezes a própria cidade ela tem uma cultura diferente, que perpassa várias épocas, tá bom? E aí o aluno deve ter sim esse contato pessoal e íntimo com essas atividades, tá bom? Na dimensão sobre a reflexão sobre a ação, né? No que é que nos fala? Conhecimentos originados, lembrem-se, tudo isso aqui que eu estou falando para que não fique uma coisa, uma ponta solta, tá? É sobre os conteúdos. Nós temos lá os conteúdos que a gente já falou anteriormente e cada um desses conteúdos eles devem ter uma dimensão, tá? Ou seja, para que é que ele vai servir, no que é que ele vai mudar na vida do meu aluno, ok? E essas dimensões são elencadas pela BNCC, beleza? Então a reflexão sobre a ação é uma dimensão que trata dos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outros também. Então o aluno pode estar dentro do processo, né? Ele pode estar aqui dentro ou fora também, só está também observando aquelas práticas corporais. Trata-se de um ato intencional para resolver desafios peculiares à prática realizada, tá?
aprender novas modalidades e, por último, adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprias ou próprio dos outros, ou aos outros também, ok? Então, a dimensão do conteúdo da reflexão sobre ação traz isso aí, tanto o aluno inserido na prática como fora da prática, que ele possa ter esse caráter de forma intencional, né, de realizar desafios e também fazer essa superação, bem como a assimilação dos conteúdos. Já falando muito rápido, vocês podem dar um pausa, vocês podem pedir aí, tá? Porque eu estou tentando correr para a gente finalizar hoje. E aí, eu acho que foi um dos tópicos que eu mais falei para vocês ao longo do que eu coloco dentro da educação física escolar, né? Que é o ponto de construção de valores, né? Cada um desses conteúdos, eles têm uma dimensão, tá? Pensa essa dimensão como se fosse um objetivo a ser gerado no meu aluno. Meu aluno, através desses conhecimentos, ele pode construir valores. Ele pode gerar valores também, como ele também pode reformular os seus valores, ok? Então, vincula-se essa dimensão, né, aos conhecimentos originados em discussões e vivências que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática, tá bom? Construção de valores relativos ao respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer natureza, assegurando a superação de estereótipos, de preconceitos expressos, tá? Nas práticas corporais. Ficou aqui, né? Então tá aí. Essa daí é o ponto, o meu conteúdo, o conteúdo que eu vou ministrar para meus alunos, tá bom? Ele tem que retratar cada uma dessas dimensões. E quando eu estou trabalhando um conteúdo que retrata a construção dos valores dos meus alunos, eu tenho que fazer com que eles experimentem, com que eles sejam estimulados, tá, a desenvolver ou a exercitar os seus valores pessoais, que é respeitar o próximo, respeitar as dificuldades dele, tá bom? Análise. Na dimensão do conteúdo análise, né, nós teremos o que é que nossos alunos irão desenvolver. Conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais, que é aquela questão que a gente coloca do saber sobre, tá? Essa dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade esportiva, né? O efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de uma capacidade física. Então tá lá, eu coloco uma capacidade de análise e aí, digamos que durante um mês eu esteja trabalhando com meus alunos aí uma valência física da velocidade e eu coloco para eles darem tiros aí de 20 metros. É um exemplo assim bem peculiar, tá? Só para que vocês possam compreender. E aí já reflete já tenta criar uma reflexão no teu aluno desde o início daquela aula, para que ele possa conseguir exemplificar ou de certa forma notar essa questão da análise, tipo, de como é que ele estava antes e como é que ele está hoje. Lembra lá no início, quando a gente começava os tiros de 20 metros, vocês mal conseguiam dar 2 tiros de 20 metros ao longo da aula. Hoje vocês já conseguem fazer 10, 8. Por quê? Porque houve tanto a experimentação do exercício, mas também houve um efeito do exercício físico, foi uma adaptação. Eles estão agora conseguindo respirar melhor, ser mais rápidos, administrar a questão do oxigênio. Então cria essa capacidade de análise. É aquela história, não é ele chegar lá e tá o prato pronto. Ele vai ter que aprender a cozinhar, ele vai ter que chegar, saber se bota mais sal, saber se mexe mais, se deixa mais um pouco no fogo, qual é o ingrediente que está faltando. É nessa perspectiva, tá bom? Na dimensão do conteúdo, Oi. Nesse caso aí, o que é que a análise difere da reflexão sobre a ação? Da reflexão sobre a ação é porque basicamente na reflexão da ação nós temos lá o desenvolvimento dos valores, né? Deixa eu só retornar aqui. Não, desculpa. Construção de valores é outra coisa. Na da reflexão da ação, agora ele vai ter
somente tipo assim, digamos, ele vai peraí. Só um minuto, viu? Já respondo. Cadê você, Meet? A OBS.